Olá, estamos começando mais uma conversa aqui no Hub Nordeste. Hoje a gente vai conversar com Pedro Hermílio, superintendente em Pernambuco do Banco do Nordeste. A gente vai falar sobre créditos, sobre recursos, né? Sobre quais setores aqui no Nordeste que são mais beneficiados ou que têm mais perspectivas de serem beneficiados. Pedro Hermílio, que é superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco. É um pernambucano que estava em Alagoas, né? Mas agora está de volta aqui. E estava falando que a gente vai falar sobre crédito, sobre recursos, economia do Nordeste, economia da região, daqui também de Pernambuco, né, Pedro? Assim, é um ano bastante sacrificado, né? Primeiro, se quiser se apresentar, pode se apresentar. Obrigado, eu acho que você já fez aí. Meu nome é Pedro, eu sou um pernambucano, estou no banco há 16 anos e estou nesse grande desafio aqui, que é liderar o time do Banco do Nordeste aqui num estado tão importante quanto Pernambuco. E aí, Luciana, fique extremamente à vontade para a gente poder conversar um pouco e discutir da melhor forma. É um ano bastante difícil, né, Pedro? Na verdade, a economia do Brasil ainda vinha em recuperação, né? E chegou a pandemia que ninguém esperava, assim, não era algo que as pessoas tinham se programado, né? Nem empresários, nem setores, nem ninguém tinha se programado, então todo mundo foi pego de surpresa. E tem sido um ano difícil, porém, algumas regiões, alguns setores já começam a demonstrar uma recuperação, né? E aí estava querendo saber como é que o banco enxerga o papel dele mesmo, né, para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento aqui de Pernambuco e também para fomentar essa economia, né, nesse processo de retomada que, obviamente e naturalmente, é lento, é gradual, né, exige paciência, né, Pedro? A gente teve aí, Luciana, dois grandes desafios, na verdade três, né? A gente tem uma equipe que se enquadrou sempre como uma atividade essencial, então o banco não parou nenhum dia aí nessa fase de pandemia. Então, o primeiro desafio aí foram todos os protocolos relacionados à saúde da nossa equipe e de como continuar prestando esse serviço da melhor forma. E aí a gente teve que colocar à disposição algumas ferramentas, enfim, abrir algumas excepcionalidades normativas relacionadas a alguns documentos que normalmente eram exigidos, questões relacionadas a cartório, todo um contexto para a gente poder continuar prestando esse serviço da melhor forma. Uma outra grande frente eram aquelas empresas e clientes que já tinham operações conosco, com vencimentos aí durante o ano de 2020, e que algumas delas tiveram sua receita zerada, empreendimentos que tiveram que fechar durante essa fase mais dura, mais rígida aí da pandemia. Nesse contexto, a gente, com autorização aí do governo federal, a gente teve uma prorrogação só aqui no estado de Pernambuco de algo em torno de 6 bilhões de reais em operações para retomar esses pagamentos a partir de janeiro de 2021. Né? Então, você já passava uma mensagem de muita aproximação, de muita empatia com esse momento de dificuldade que esses empresários estavam enfrentando. E aí isso não era suficiente, porque você tinha que manter determinadas atividades operacionais, você não podia sair demitindo todo mundo. Então, houve uma crescente demanda, principalmente por capital de giro, e por investimentos que estavam, às vezes, relacionados à adequação de um serviço ou produto da empresa para também enfrentar essa fase da melhor forma. Com essa terceira frente aí que a gente abriu, a gente hoje, Luciana, supera os números que foram feitos em 2019. Então, mesmo no ano de pandemia, com todas essas dificuldades, considerando aí esse aumento crescente dessa demanda de crédito, muitas empresas que não eram clientes do banco passaram a nos procurar, os que já eram também tiveram essa necessidade. Então, você teve que fazer uma forte prorrogação de quem tinha operação vencendo em 2020 e você tinha que colocar dinheiro novo na rua, principalmente com esse foco em capital de giro. Ou seja, de repente, justamente por ter sido um ano mais difícil, talvez os empresários, as empresas, os setores, né, as atividades econômicas
tenham buscado mais recursos com vocês, tenham precisado de mais recursos, né? Desses recursos para se manter vivo, né? Porque muita gente, na verdade, nesse período de pandemia, muita gente, na verdade, ficou pensando como sobreviver, né, a esse período. Ninguém sabia quando ia terminar, né? Não tinha perspectiva nenhuma de terminar essa pandemia. Na verdade, a gente ainda está na pandemia, né? Até que tenha uma vacina, a gente não pode dizer que acabou. Claro que alguns setores já começam a mostrar uma recuperação, mas talvez o contrário tenha acontecido, né? Talvez a dificuldade tenha feito com que os setores buscassem mais crédito com vocês, né? Talvez tenha havido mais essa necessidade, né? Pois é, a gente teve, de fato, um aumento nessa demanda por crédito. A gente também tem um papel aí, Luciana, muito importante enquanto Banco de Desenvolvimento aqui da região, nos dois grandes programas de microcrédito que a gente atua, né? A gente responde aí pelo maior programa de microcrédito do país, apesar dele estar atuando só aqui na região Nordeste, que é o Crédito Amigo. Esse programa também continuou operacional. O nosso programa de microcrédito do meio rural, que é o AgroAmigo, ele também continuou operacional. Determinadas atividades rurais aqui em Pernambuco e no Nordeste como um todo, elas têm tido excelentes resultados esse ano de 2020. Eu acho que o Brasil passou a ter um papel mais claro em relação a um país que acaba mandando alimentos aí para o mundo todo. De alguma forma, isso trouxe aí mercados que a gente não tinha aqui no Nordeste, nas atividades de pecuária, algumas atividades de grãos que o banco financia, e isso também elevou essa busca por crédito no meio rural. Então, você teve um ano completamente atípico, mas um ano que acabou demandando muito crédito por motivos diversos. E aí a gente tem muito orgulho, assim, tanto de poder atuar nessa camada da economia relacionada ao microcrédito, que é uma bandeira muito importante que a gente defende, o foco nas micro e pequenas empresas, esse público especificamente, né, a gente vai fechar o ano de 2020 com mais de 600 milhões de reais concedidos só para as micro e pequenas empresas pernambucanas, e eu estou falando de créditos, a nossa linha emergencial para o varejo, que ainda está vigente, você bem ressaltou, a pandemia não acabou, tem algumas medidas dessas que foram adotadas. Uma delas foi uma linha específica do FNE emergencial, uma linha que foi criada com um custo de 2,5% ao ano, né? Essa linha ainda está vigente. Essa atuação no microcrédito, a gente tem, Luciana, 8% da rede bancária pernambucana, e a gente responde por 60% do crédito rural que é feito aqui no estado, né? Então, o banco tem um papel importante, o banco não se escondeu nesse momento de dificuldade, pelo contrário, né? A gente procurou mostrar e estar próximo às empresas que a gente tinha instrumentos importantes para facilitar ou para minimizar um pouco as dificuldades que o setor produtivo enfrentou e ainda está enfrentando em decorrência da pandemia. São dois setores muito importantes para a economia, né? Primeiro, o agronegócio, né, que emprega muita gente, né? E as micro e pequenas empresas que empregam muito mais, né? Assim, são dois fortes geradores de emprego, cada um em um campo específico. Então, ter esse crédito nesse momento talvez tenha feito suportar, né, esse momento de dor, como a economia fala. Vocês têm mais alguns outros setores que vocês realmente focaram nesse ano? Quais são os investimentos que estão sendo feitos? Quais são os setores que têm perspectiva de receber esses investimentos, esses aportes, esses recursos do Banco do Nordeste, aqui na região? Retornou. Voltou agora? Voltou. Travou essa internet. Nada, acontece. Essa última pergunta eu não consegui essas coisas que acontecem mesmo, esse momento de pandemia que a gente, né, trabalha de forma diferente, é assim mesmo, acontece. Estava falando que o agronegócio e as micro e pequenas empresas são setores muito importantes da economia, porque de fato geram emprego e renda para uma grande parte da população
dois nichos completamente diferentes, né? Cada um em um foco diferente. Estava querendo saber, além desses dois, quais são os setores que vocês estão investindo, que estão de olho, né? Quem pode receber esses recursos, como receber esses recursos, quais tipos de projetos vocês estão de olho, né? Como é que a pessoa tem acesso ao crédito? Como é que a pessoa pode chegar no banco e ter acesso ao crédito a esses investimentos, né, que o BNB faz aqui em Pernambuco e também na região, né? Tá, você fez umas 5 perguntas aí, eu vou ver se eu não esqueço de nenhuma, mas vamos lá. Não, a gente vai Primeiro, conversando. primeiro é importante ressaltar, Luciano, que assim, uma das grandes características aí do FNE, que é esse principal funding que a gente trabalha, é poder atender desde o microcrédito até as grandes operações de infraestrutura que o banco financia, né? Então, a gente tem, como eu falei, dois grandes programas para esse público do setor informal e para os pequenos agricultores familiares, que são Crédito Amigo e Agroamigo. Essa é a porta de entrada para esse perfil de cliente no Banco do Nordeste. E a gente tem aí 40 agências espalhadas em todo o estado de Pernambuco, de maneira que nas agências a gente vai atender as micro e pequenas empresas, os pequenos produtores rurais, empresas de médio e grande porte. Então, uma das características que é importante a gente registrar é que a gente consegue atender todos esses níveis de empresa. Os setores contemplados com esses recursos, todo o setor de comércio, indústria, serviço e o setor rural, a gente atende. A gente tem linhas específicas para startups e empresas com foco em inovação. Temos um hub que foi recentemente inaugurado aqui no Porto Digital, que foca esses atendimentos. Então, a gente tem aí um grande leque. A gente costuma brincar aqui que, assim, a lista das atividades que eu não posso financiar, ela é bem pequenininha e é o que normalmente a gente olha, porque a grande maioria das atividades econômicas contempladas nesses 3 setores, nesses 4 setores, comércio, serviço, indústria e o setor rural, elas são passíveis de financiamento pelo banco. E uma característica importante, Luciano, a gente ressaltar é que assim, é uma das poucas linhas de financiamento que você consegue financiar a implantação de um novo negócio, né? Então, muitas vezes a pandemia acaba gerando algumas oportunidades de negócio. E aí, mesmo sendo uma empresa nova, que foi recém-constituída, mas que está demandando algum financiamento para investimento, algum equipamento, alguma reforma, alguma construção, enfim, recursos necessários para que aquela empresa desenvolva a sua atividade da melhor forma, eles são passíveis de investimento, mesmo você tendo uma empresa recém-constituída, né? Então, essa é uma outra característica importante que a gente gosta de ressaltar, porque às vezes é nesse início que você tem maior dificuldade em conseguir um banco parceiro, uma linha adequada. E para essas operações de investimento, as nossas linhas de crédito, elas contam com até 4 anos de carência e até 12 anos para pagamento. Então, a máxima nesses investimentos é que o pagamento venha dos recursos gerados por aquela atividade que você está implementando, né? Então, aquela operação ela tem que se sustentar, ela tem que parar em pé e a partir das receitas geradas por ela é que você vai pagando o financiamento. Mesmo que isso demande um longo prazo nessa operação e uma carência aí mais elástica para que você possa casar esse fluxo de caixa dessa empresa nova com os pagamentos das parcelas do banco. Quais são as características aqui no Nordeste que vocês observam do banco, que vocês acreditam que vale a pena explorar, né? Quais são as características que vocês veem como características daqui da região que o banco está de olho, que o banco pretende investir, né? Quais são as características que o banco foca mesmo, né, nesses investimentos? Porque é claro que a região tem uma demanda diferente de outras regiões, né? A gente
a gente tem um outro grande orgulho a ele, né, que assim, o Nordeste ele já se tornou autossuficiente em relação à produção de energias renováveis, né? E Sim. principalmente aí a matriz eólica e solar. O banco contribuiu muito com esse movimento há alguns anos atrás. Então, toda essa estrutura de geração de energia renovável aqui na região. E aí, desde grandes projetos até pequenas unidades, a gente consegue, por exemplo, se você tiver interesse em colocar uma unidade de geração de energia solar para atender o consumo da sua residência, você pode fazer isso com recursos do FNE e pagar uma taxa muito baixa. Então, esse é um setor que é extremamente estratégico para a região, que a gente tem orgulho de ter contribuído desde o início aí com essa mudança dessa matriz energética aqui. Todos os empreendimentos que tenham um viés de inovação no produto que a empresa está ofertando ou no serviço que ela está ofertando, ele também é uma prioridade aqui para o banco. E quando a gente fala que é uma prioridade, é cobrar realmente uma taxa de juros menor, né? Não é só porque está escrito lá que é bonitinho, é prioridade, não. Aqueles empreendimentos enquadrados com viés de inovação, eles vão pagar menos juros do que um empreendimento que não tem esse viés. Então, a inovação também é algo que a gente tem buscado e incentivado, porque é uma grande alternativa aqui para diversos segmentos que a gente atua. Como eu falei agora há pouco, o setor rural nosso é um setor muito forte, não só o agronegócio, mas esse agronegócio que convive muito bem com vários empreendimentos de menor porte, de agricultura familiar, e que acabam abastecendo aqui toda a região e até exportando determinados produtos. Então, a gente tem um polo de fruticultura fantástico aqui na região do São Francisco, a gente tem uma atividade leiteira muito forte no agreste do estado, a gente tem um setor sucroalcooleiro que se reinventa a cada safra e que é responsável aí pela geração de milhares de empregos aqui no estado. Então, todo esse segmento rural aqui em Pernambuco e no Nordeste como um todo, ele tem um olhar, ele tem um carinho diferente. Como eu citei, a gente responde pela maioria dos financiamentos rurais aqui da região. Isso é um outro ponto assim que a gente mantém muito foco, a gente tem muito cuidado, porque no meio rural você não pode esperar pelo crédito. Se você for fazer um investimento no meio rural na época inadequada, você tem a variável do clima, que não vai deixar com que aquilo dê certo, né? Então é uma atividade em que a gente tem que estar muito alinhado com esses setores para chegar com crédito na hora certa, chegar com crédito tempestivo. Então, o setor de micro e pequena empresa que você trouxe aí no início, um parêntese, que é o grande responsável pela massa de emprego que é gerada, é um outro setor que é prioritário. A gente teve um forte impacto aí. Esse movimento que eu citei de suspender as parcelas para 2021, ele tem uma consequência que é diminuir um pouco o orçamento que a gente tem para 2020, mas não em detrimento dos créditos para as micro e pequenas empresas e para os produtores de menor porte, porque essa é uma outra bandeira que a gente carrega, é um outro segmento que, para a gente aqui do banco, ele é prioritário. Você falou até em energia, e eu até peguei um dado sobre energia, né? Que em 2019 houve um volume recorde de recursos do setor privado para essa atividade, com 27,26 bilhões de reais. E, inclusive, o BNB foi apontado como, o BNB e o BNDES, como bancos importantes, bancos estatais importantes para trazer recurso para esse setor, né, para resgatar esses recursos estatais para esse setor. Até é importante você falar, porque não é uma atividade importante apenas para a economia, né, é uma atividade também que traz ganhos em outras áreas, como o meio ambiente, né, então acho que é uma área de incentivo. E você falou também de tecnologia, e acho que aqui em Pernambuco a gente tem um polo muito sólido, né, que é o Porto Digital, o César, enfim, a gente sabe que os recursos para a tecnologia aqui, para a área de inovação, são de fato importantes para a área e que beneficiam a região de uma forma geral, né, porque se Pernambuco se fortalece como um polo digital, como um polo tecnológico, naturalmente vai beneficiar a região como um todo, né, então foi até importante a gente falar sobre esses dois pontos mesmo.
E a gente ouve muito falar, Pedro, sobre a burocracia, né, para conseguir a liberação de um crédito. Muita coisa mudou durante a pandemia, até você já disse no começo da nossa conversa, assim, muita coisa mudou mesmo do processo, porque com esse isolamento nem todo mundo pode sair de casa, né? Enfim, não era como antes, que você ia no banco e resolvia tudo. Agora muita coisa é resolvida de uma forma diferente, né? Como é que está essa liberação? Como é que está esse processo burocrático? De fato, deu uma melhorada nisso? Como é que os empresários conseguem ter acesso a esse crédito? Durante esse período de isolamento, a gente lançou duas importantes ferramentas, uma relacionada ao cadastro digital das empresas. Então, aqueles clientes que já estão no Banco do Nordeste e às vezes precisam fazer uma atualização, enviar um imposto de renda atualizado, isso já pode ser feito no próprio site do banco. E aquelas empresas ou aquelas pessoas que ainda não são clientes, elas podem ter como porta de entrada esse cadastro via site. Uma vez concluído, você escolhe a agência mais adequada para relacionamento. E uma outra ferramenta importante foi uma plataforma de crédito onde todo esse varejo, as micro e pequenas empresas, esses produtores de menor porte, eles podem demandar as linhas de financiamento também via site, né? A gente tem reforçado junto à equipe para tentar encurtar ao máximo e ser o mais objetivo e próximo possível das empresas, porque às vezes não é uma ferramenta ou um documento a mais ou a menos. É a atitude, é se colocar no lugar do empresário, tentar facilitar, não é fazer coisa errada ou deixar de pedir algo que seja importante. Mas é fazer um exercício assim, rapaz, nesse momento, qual é a dificuldade que esse empresário está tendo? Como é que eu posso facilitar a vida dele? A gente já usa a ferramenta do WhatsApp no próprio computador do banco, de maneira que envios de alguns documentos que antes você precisava tirar uma cópia, mandar um portador, alguém buscar, você consegue mandar uma foto ali na hora, o seu gerente baixou, aquilo está resolvido. Então, tem algumas atitudes que são simples, mas que fazem muita diferença na hora de você prestar esse atendimento mais próximo, mais qualificado e com mais atenção. Quando a gente fala de burocracia, eu lhe digo com muita tranquilidade que, assim, todos os documentos exigidos pelo Banco do Nordeste, exceto a nossa ficha de cadastro, que é uma ficha onde você vai transcrever ali informações e assinar ao final, são documentos legalmente exigidos. Muitas vezes, não só o Banco do Nordeste, mas os outros bancos ficam taxados de burocráticos, porque a gente vai reunir ali numa lista tudo aquilo que você deveria ter legalmente para funcionar e muitos empresários não têm, né? Você chega, por exemplo, em empresas que não têm alvará de funcionamento, autorização municipal, empresas que querem dar algum imóvel como garantia e esse imóvel não está constituído, empresas que muitas vezes têm um volume de sonegação muito alto e quando a gente calcula o limite com base naquilo que é realmente declarado, esse limite não é condizente com a necessidade dele em decorrência disso. Então, você tem alguns empresários que têm restrições que são impeditivas ao crédito, isso sempre vai ocorrer. O que eu lhe afirmo com muita tranquilidade é que os documentos exigidos para um processo de crédito junto ao Banco Nordeste são os documentos que legalmente aquela empresa deveria ter para funcionar. E aí, como a gente está falando de um recurso que é oriundo de um fundo constitucional, que é fruto de arrecadação de imposto, não tem como ser diferente, né? Você não tem como conceder esse benefício de um acesso ao crédito mais barato, com longo prazo, isento de IOF, para empresas que você não atendem sequer, às vezes, declarar o que ela efetivamente está faturando, né? Então, lhe digo com muita tranquilidade que, assim, o que a gente exige, isso é público, está lá no site do banco disponível, é aquilo que efetivamente as empresas deveriam ter para estar operando e funcionando. E aqueles que não são constituídos como empresas, são os empreendedores do setor informal, são empreendedores que a gente atende através das nossas linhas do microcrédito do Crédito Amigo.
Ou seja, a transformação digital chegou para vocês também, né? Essa facilitação que você tem com o uso de tecnologias, né? Que aproximam, inclusive, mais você do próprio cliente, né? Acho que durante a pandemia o acesso ao crédito se tornou urgente, assim, muitas, como você falou, muito em micro, pequenas empresas, muitas não tinham nem tempo para esperar, né? Assim, não tinha muito tempo para esperar, porque sabia que se esperasse um pouquinho mais, talvez até chegasse a quebrar, né? Então, acho que vocês também fizeram esse processo de transformação digital de uma forma mais acelerada, né? Durante a pandemia. A gente ouve falar muito isso em setores, né? E atividades econômicas, mas acho que o banco teve que se preparar também para isso, né? Muito, e assim, Luciana, esse é um desafio que é constante, né? Todos os dias a gente tem ferramentas diferentes, novas formas de fazer dentro do banco, fora do banco, e a gente vive aprendendo, né? Essa é uma característica que a empresa, independente do setor que ela esteja, a empresa que não tiver essa abertura para o aprendizado, para ouvir as críticas, eu tenho muita tranquilidade, assim, às vezes as pessoas evitam fazer certas críticas, mas eu tenho muita tranquilidade e até gosto quando são críticas construtivas que buscam ali a melhoria de um produto nosso, a melhoria de um processo nosso. Eu até provoco muito a minha equipe aqui internamente para que a gente não fique juntando problema, que a gente coloque na mesa, traga as sugestões, traga as discussões corretas, porque a empresa que não tiver essa postura, não só a pandemia acabou acelerando isso, mas a empresa que não tiver essa postura, ela vai ter muita dificuldade, inclusive em sobreviver aí ao longo dos próximos anos. Com certeza. Pedro, vocês fizeram um evento com representantes dos setores produtivos, né, e com as agências. Queria saber, assim, qual foi o objetivo, né? Como é que vocês fazem essa aproximação, né? Se isso é uma aproximação para, de fato, fazer essa liberação do crédito, como esse tipo de evento, como foi, né? E como esse tipo de evento pode ajudar nesse processo, né? De facilitação de acesso ao crédito, né? Foi muito bacana. A gente a cada 60, 90 dias, a gente realiza um fórum interno, né, com os nossos gestores. E aí, no último fórum, a gente convidou o presidente da Federação das Indústrias, doutor Ricardo Essinger, da FEComércio, o Bernardo, e da Federação da Agricultura, o Pio Guerra, e o nome do painel era exatamente ouvindo o setor produtivo, para que a gente pudesse ali, enquanto empresa, enquanto prestador de um serviço, enquanto um banco público que tem compromisso com o setor produtivo, que a gente pudesse ouvir um pouco o que é que aconteceu e para onde é que a indústria pernambucana está olhando. Qual é a demanda do comércio nesse momento? Como é que está se comportando as principais atividades do setor agrícola pernambucano? E, a partir disso, a gente realizar nossas reflexões internas e poder prestar aí um serviço financeiro cada vez melhor. A gente tem buscado, Luciana, e aí eu já aproveito para agradecer o convite aí de vocês, todos os espaços onde a gente puder estar levando essa mensagem de maior aproximação, de muita empatia em relação a esses empresários. A gente tem plena clareza que não é fácil empreender aqui no Brasil. Você tem questões tributárias, você tem questões ambientais, você tem um pacote de burocracia que muitas vezes, mesmo você tendo o dinheiro para investir naquilo ali, não é fácil. A gente sabe que, às vezes, o banco é só uma das etapas dessas dificuldades que os empreendedores acabam enfrentando. E aí, quanto melhor, quanto mais fluido, quanto mais tranquilo for esse nosso atendimento, a gente está contribuindo para que empresas se mantenham no mercado, para que novos empreendedores possam efetivamente colocar seus negócios para funcionar, que contratem mais, que tragam mais soluções. E quando tudo isso acontece aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, a gente fica mais orgulhoso ainda. Então, esse espaço que a gente criou é um dos espaços em que a gente procura estar inserindo
essa palavra do banco e estar podendo ouvir também tudo aquilo que é necessário e que é importante para a gente estar construindo uma empresa cada vez melhor. Pedro, para a gente encerrar, a gente poderia fazer um balanço de 2020, né? Como é que foi 2020 para o banco? Quanto de recursos vocês tinham? Quanto já foi contratado? Qual a expectativa para fechamento desse ano, né? E já olhar para o futuro, já pensar, você disse até que já tem coisa postergada para 2021, né? Qual a perspectiva do Banco do Nordeste para 2021? Se você já tem projeções de quanto de recursos vão ter, se vai crescer, se vai, enfim, fechar esse ano com um balanço, né, igual. Como é que vocês avaliam esse ano e como que vocês avaliam o próximo ano? Um ano totalmente atípico, né? Espero que no próximo ano a gente já tenha uma vacina, né? Tudo indica que a gente vai ter, então espero que a gente tenha para voltar a um mínimo de normalidade, né? Mas como é que vocês fazem o balanço desse ano e as expectativas para o próximo ano? Vamos lá, Luciana. De uma forma geral, enquanto banco, quando a gente vai medir o volume global de crédito concedido, ele tem acompanhado de muito perto aí o que a gente fez em 2019, com uma característica diferente, que é um volume maior de operações de curto prazo, de capital de giro, até decorrente do momento que as empresas estão vivendo. Isso fica um pouco diferente em alguns estados, porque depende muito do comportamento que o estado teve em 2019. Pernambuco é um exemplo disso. Quando a gente vai medir, a gente acaba tendo um percentual de aplicação um pouco maior em 2020 do que foi o ano passado. A nossa expectativa esse ano é, quando somar aí microcrédito com recursos do FNE e as outras fontes que a gente atua, a gente atingir a marca de 4 bilhões de reais aplicados na economia aqui pernambucana. E aí o mais bacana é que quando a gente abre esses números, a gente vê um grande volume de crédito concedido para o setor informal, a gente vê um volume bom de crédito no setor rural, a gente tem aplicações aí no setor de infraestrutura que são necessárias e importantes para manter e posicionar o Nordeste como uma região de atratividade desses investimentos que são mais estruturantes. As micro e pequenas empresas continuam como prioridade. No nosso caso aqui, o volume de crédito desse ano deve superar em mais de 30% o que foi feito em 2019. Então, em números gerais, considerando todo o cenário, considerando a postergação do grande volume de operações que a gente teve que fazer, a gente se manteve operacional, a gente colocou dinheiro novo na rua, a gente conseguiu passar uma mensagem para os nossos clientes de que a gente é sensível às dificuldades que ele está. Saiu, Luciana, comecinho da semana passada, inclusive, uma nova medida que aqueles setores mais impactados pela pandemia e que ainda estão enfrentando alguma dificuldade de caixa, a gente vai poder dar um novo prazo a eles. Então, alguns setores mais impactados que iriam retomar os pagamentos a partir de janeiro, a gente vai poder postergar de 4 a 6 meses essa carência e estender esse vencimento dessa operação, de maneira que a gente possa ter operações adimplentes, o mínimo possível de empresas que não resistam a essa pandemia. Então, quanto mais empresas a gente conseguir manter operacional, sem demitir, eu acho que esse é o nosso papel enquanto Banco de Desenvolvimento aqui da região. É continuar atuando forte nesses segmentos que são prioritários e continuar fazendo esse exercício a cada dia melhor, a cada dia mais próximo, de ouvir essas demandas que são tão importantes para os nossos clientes e para o empresariado como um todo. E para 2021, você já tem alguma perspectiva de quanto de recurso que vai ter, enfim, já tem alguma previsão para o próximo ano? Existe um cenário, um desenho que o orçamento de 21 ele repita um pouco o que foi 2020 com essa redução. Então, a gente está falando aí a nível de Nordeste, algo em torno de 24 a 25 bilhões só do FNE disponíveis para a região. Durante o mês de dezembro agora ocorre a reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, e aí é nesse fórum e que se define aí em parceria com os governadores, com a Sudene, com o banco,
após ouvir os setores produtivos, a gente faz anualmente esse exercício de escuta e aí a gente vai ter oficialmente a distribuição desse bolo por estado e por atividade, né? Mas num número global se estima aí aplicar uns 24, 25 bilhões, que vai ser mais ou menos a aplicação do Banco do Nordeste esse ano de 2020. Perfeito, Pedro. Pedro, queria agradecer você ter aceitado o nosso convite para vir aqui conversar sobre um assunto que é tão importante, né? Tanta gente precisando de crédito nesse momento, muita gente não sabe onde procurar, como recorrer, né? Às vezes acha que é um bicho de sete cabeças e foi importante você trazer essas informações de que é muito mais simples do que se imagina. Existem vários setores que podem ter acesso a esse crédito, né? De uma forma geral da economia. Então, agradeço muito por você ter aceitado esse convite para vir conversar com a gente aqui do Nordeste Hub. Deixo a palavra aberta para, se você quiser acrescentar mais alguma coisa aqui na conversa. Não, Luciana, é só reforçar, agradecer a vocês. Eu que agradeço a oportunidade, todo o espaço que a gente tem para poder falar um pouco do papel do banco. Eu acho que só contribui. Fiquem, aí é uma mensagem para vocês, para os empresários que estão ouvindo, fiquem extremamente à vontade. Meu Instagram está lá, está aberto, manda uma mensagem, manda um contato, entra no site, pega o telefone de uma agência nova, de uma agência nossa, dá um pulinho lá, conversa com um dos nossos gerentes. Eu acho que a gente está num mundo cada vez mais conectado e mais próximo, e a gente tem que ir quebrando essas barreiras de eu vou apontar e eu vou criticar primeiro antes de tentar, né? Vai lá, conversa, tenta, traz as críticas, as sugestões. Tenho certeza que no final das contas, Luciano, o que vai interessar é que quanto menos juros os nossos clientes, as nossas empresas pagam, é mais recurso que sobra para ela fazer o investimento que ela precisa, para que os sócios possam ter ali uma retirada melhor. Então, esse é o nosso papel, é ser um grande instrumento de atração e manutenção dos investimentos aqui na região Nordeste. E aí fica mais uma vez o agradecimento a toda a equipe aí do Nordeste Hub. Contem conosco, o que vocês precisarem, a gente do banco está aqui à disposição. A gente vai trazer vocês ainda demais para essa conversa aqui com a gente, que é sempre importante. Falar da nossa região também é muito importante, né? Dar voz e ouvido ao que é nosso, né? Então, a gente conversou hoje com Pedro Hermírio, que é superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco. Ele é pernambucano, teve passagem por Alagoas também, né, Pedro? Então, muito obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. E até a próxima, pessoal. Beijão, valeu. Obrigado, pessoal. Tchau.